Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020, 11 horas e 43 minutos. Uma manhã muito agradável, ensolarada. Primavera já dando as caras antes de chegar efetivamente. Eu agradeço a presença de todos vocês. Desejo que Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa família e os nossos investimentos, e que eu e a minha equipe sejamos uma ferramenta útil, uma variável positiva dentro do seu processo de aprendizado e investimentos. Seu like é importante, compartilhe o vídeo, fale do canal nas suas redes sociais. Na descrição dos vídeos tem o nosso Telegram gratuito, Instagram, Facebook, o nosso site onde você pode assinar o Informe Cenário. Seja bem-vindo à Bolsa, um treinamento na medida certa para investidores iniciantes e de nível intermediário, qualidade digital de som e imagem. Tomar um gole do meu suco de uva aqui. Gravado e editado em estúdio, um dos presentes que a Top Traders disponibiliza a você que me ouve. Muitas coisas que estão acontecendo no mercado ontem e hoje foram adiantadas nessa aula Te Vejo nos 95 mil pontos que a gente fez na quarta-feira à noite. Assistam, vale muito a pena. Ok? Então, vamos aos estudos. Hoje um pregão extremamente volátil, né? Alguns movimentos acontecendo de forma muito rápida, tal. Então vamos lá ver o que o mercado nos diz. Primeiro, né? Eu geralmente acompanho quando eu faço um estudo até o ativo chegar no alvo. Então eu encerro o acompanhamento da Oi BR3. Na data de hoje, nós falamos em compra na Oi no rompimento de 74 centavos, depois com stop a 1,13, stop inteligente, esse stop não foi acionado, e depois a gente falou em venda perto dos R$2, quase triplicou aí o capital. Quem de repente achou esse estudo, eu por exemplo não entrei, eu sou bem sincero aqui, eu poderia deixar no ar se eu tivesse entrado ou não, nunca farei isso, isso é coisa de canalha, coisa de cafajeste. Quando eu entro. Quando eu não entro, eu falo que não entrei. Porque às vezes a gente já está com o capital todo alocado, como foi o caso. Mas isso não impede. Pô, não tem lei de mordaça, né? Isso não me impede de me expressar aqui no YouTube falando o que eu acho sobre o ativo. E aí depois ela fez um Três Rios. É uma aula de análise técnica esse ativo. Fez o Três Rios, foi no 1,93. O stop era no próprio 1,93 ou 1,92, vai. Estopou lucro no bolso de novo. Então compra a região de 1,50, venda a 1,90, um baita lucro, 1,92. E eu comentei Deus do, né, como alguns professores falam aí, Deus do a quarta-feira não, desde a da semana passada. Na verdade, desde terça, né, que havia um eixo aqui de topo duplo que ela viria no 1,60. Ela veio a 1,57, então quem entrou na venda, eu acho que deve encerrar o trade short vendido, e a vida que segue, não falo mais do ativo, pelo menos não diariamente como eu tenho feito durante toda a semana. É o mesmo caso da Cogna. A Cogna a gente falou também em venda, aqui perto dos R$10, para encerrar aqui ou no 6,08 ou no 5,92, onde tem esse fundo aqui. Também bateu, né, no alvo, veio a 5,70. Inclusive quase fechou o gap aqui a 5,67. E lembra que anteontem eu comentei, eu falei, olha, a Cogna ficou devendo aqui o fechamento do gap a 5,67. Gap aberto entre os dias 1º e 2 de junho, pois hoje ela o fez. Veio a 5,66, então a gente pode até apagar esse gap. Então objetivo plenamente cumprido. Se eu tivesse vendido e tivesse o ativo em carteira, eu teria zerado no 5,67. Estaria líquido nesse momento, nesta belezinha. Acho que vale a pena a gente falar de JHSF, também a minha ex-esposa. A JHSF também nós adiantamos o movimento, houve aqui um ombro cabeça a ombro, neckline por volta de R$9. Ela perdeu e ela veio numa região de alvo aqui, a 6,59. Pô, professor, ela veio a 6,68, mas a partir do momento que ela veio no 6,68, muitas vezes é um ponto manjado e alguns já adiantam a sua ordem. Ela foi fora da banda e fechou dentro, pô, encerra o trade.
E agora a gente fica de olho aí na ação. Então são os destaques que eu queria comentar nessa manhã. Vamos ver alguma coisa que esteja... Vou falar de CCR, O3 e Ecor 3. Caramba, apareceu uma ação americana, que não é essa que eu quero. Então a CCR O3, ela... Faz tempo que a gente não estuda, né? Vamos atualizar este gráfico. Concessionária de rodovias. Olha, é um ativo de fluxo, né? Muito ligado à Selic. Né? Teve o padrão fora da banda, dentro da banda. Para quem estava comprado, acho que ontem foi stop. Esse tipo de stop é um stop inteligente. Será que é possível traçar aqui uma linha de tendência de alta? Acho que sim, né? Talvez um alvo natural para o movimento. Temos uma mini simetria em V, mirando 13,66, perdendo 13,66, vem na LTA e aqui separa-se homens de meninos, né? Aí a Ecor 3. Vamos também atualizar os pontos gráficos aqui. Deixar só aquilo que é mais importante. Não. Um retângulo entre junho, julho e agosto. Deve buscar a parte baixa do retângulo, simples assim. Uma vez que não sustentou acima do 13,79 aqui. Falar sobre mais um ativo que é Cielo. Ciel 3. Ciel 3, né, a gente já algumas semanas, meses atrás, nós tínhamos essa ação e tal, só que a gente trocou pela própria JHSF e a gente pegou todo aquele movimento de alta, ou quase todo, para ser mais exato, né? E a Cielo é aquele ativo que é meio moda vender a ação, né? Então ela repica, o pessoal desce a lenha, a gente vê topos mais baixos que os anteriores. É um ativo que fica manjado, ele fica estigmatizado, né? Então tem essa LTA mais longa. LTA não, né? LTB. Tem essa LTB mais curta, quer dizer, o ativo fez um pivô de baixa na perda aqui do 4,71. Tentou repicar aqui na base do pivô, entrou força vendedor e tem um ponto-chave a 4,46 para quem está comprado ou esperando, ou está vendido, esperando ver como é que o ativo desenvolve a movimentação de curto prazo. A perda do 4,46 faria um novo pivô de baixa, né? Topo, fundo, topo. E a perda do 4,46 projetaria 4,20 no curto prazo. Que é esse fundo aqui marcado em junho. Vamos ver como é que o ativo se comporta. Não, mas a maré está para baixo aí no caso da Cielo. E tem alguns ativos, alguns poucos ativos subindo fortemente hoje. Né, o minério fechou bem a semana, caiu somente 0,33 numa semana turbulenta. Região ali $128 a tonelada, correto? Acho que é isso, eu falei no Telegram. Aí você pega um ativo como CSN, com petróleo, com minério de ferro nesses níveis, o ativo não cai, né? Então a gente traçou aqui duas LTAs, a gente faz de tudo, mas tem o driver que impacta no ativo. Então se esse driver está nas alturas, é um driver principal, o ativo vai subindo, né? E judiando de quem está vendido mesmo no cenário corretivo. É aquela história que eu falo que você tem que ver qual driver impacta o ativo. Né? Qual driver é celulose, está reajustando na China, é minério. Então a CSN é isso. Para quem está comprado, eu colocaria stop no intraday a 15,80, um pouquinho abaixo aqui desse topo anterior.
Aí, naturalmente, o Ziminas está em alta também. Né, ações ligadas a metais. 11,42 foi um alvo atingido. Foi 11,44. Ontem caiu, hoje reage. O que não pode aqui, entre aspas, é fraquejar e depois perder o eixo aqui a 10,19, porque aí tem um caminho longo para cair. Formar-se-ia um topo duplo. Ok, então são aí os meus destaques. Vamos falar dos ativos fixos agora. Falar de Vale 3. Vale 3 aí na tela, são ligados a metal. Ontem houve um rompimento, né, na verdade houve um rompimento de 58,70, hoje já abriu em gap, é uma barra oculta aqui. Né, isso daqui pegou os vendidos de calça curta. Né, tem que ver como é que ela vai trabalhar em relação à média de 21. Eu penso que é um ponto extremamente interessante e decisivo. E nós temos aqui também uma linha de tendência de baixa que juntamente com a média de 21 vai decidir o rumo da ação no curto prazo. No caso da Vale, pô, fiz um negócio aqui, na verdade eu apertei um botão, apareceu outro aqui. Então este ponto é extremamente importante. Nós temos uma espécie de alargamento na Vale. Né? Vamos ver como é que se comporta na parte alta aí do padrão. Se rompe ou se sente e desce um pouco. Eu não acredito que rompa hoje, eu acredito que venha testar a média de 21 daqui a pouco aqui. Aí temos Petro 4. Petrobras caindo 0,95. Vamos ver o petróleo. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. E hoje, pessoal, eu vou gravar o radar, ok? Eu vou gravar o radar mais tarde. Então, a petróleo WTI na semana está com uma queda de 5,90, perdendo a média de 21. E aí a gente vai ver o petróleo Brent na semana queda de 5,20, perdendo a média de 21 também, as médias levemente inclinadas para baixo. Tem aquele padrão fora da banda dentro da banda aqui na Inglaterra, mas eu não vejo, sinceramente, como uma formação clara de fundo. Eu acho que é mais movimento lateral, uma correção no tempo, porque a média de 21 ficou lá em cima, né? A gente tem aqui o Bitcoin. Vamos ver no semanal. Semana passada a gente viu um candle importante de queda. Acionou ombro, cabeça, ombro, 12,37. Essa semana está subindo 0,32. Eu não vejo, sinceramente, mesmo com essa correção, uma oportunidade de compra no Bitcoin. Também, assim como o petróleo, eu acho que é uma movimentação de correção no tempo, aproximação da média. A gente tem o BZQ, que caminha, uma ETF caminha em direção contrária à nossa bolsa vezes 2. Ontem teve Marubozu, hoje está corrigindo na parte alta desse Marubozu. O que pode trazer um estresse aqui seria um sinal para a bolsa, para o benchmark do Anuéstico, seria o rompimento de 14,83 no BZQ, porque formaria um fundo duplo, ou como queira um pivô, fundo, topo, fundo, né, com chance de buscar o 16,50, aqui trazer um estresse. Seria um sinal de estresse adicional aqui para a nossa bolsa. Aí nós temos a bolsa da China. Vamos ver na semana o desempenho. 2,83 de queda, ainda tem espaço para buscar a média de 21 ou esse fundo a 3.175 pontos. Vamos ver no semanal como é que estão as bolsas na Europa, daqui a pouco elas fecham. Alta de 1,34 na França. 2,72 índice DAX da Alemanha na semana. E a bolsa do Reino Unido subindo 4%. As bolsas na Europa operando como se não houvesse um amanhã.
Os indicadores europeus vieram bons na semana, né? E estão fechando, por exemplo, a Bolsa de Londres fecha acima da média, mais uma região nevrálgica. Agora o gráfico diário, né? Aí nós temos o índice DAX, eu ainda entendo que está mais para o ombro, cabeça a ombro aqui. Talvez um novo teste de 12.800. E aqui no Reino Unido eu comentei. E a Bolsa da França, Paris, né? Praticamente nas últimas 3 semanas estressou essa LTB e não tem uma definição. Sendo sincero e objetivo. Vamos ver por enquanto, é claro, a gente vai fazer esse fechamento depois. Mas aqui na semana, né, como é que estão as bolsas americanas? Uma queda de 3% no índice Nasdaq. Dow Jones caindo 1,46, uma alta comportada, uma baixa comportada. E o S&P na semana caindo 2,05%, vamos ver o EWZ. Caindo 2,37. Trazendo para o gráfico diário, primeiramente aqui o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York, né? Tem um gráfico parecido com um gráfico, né? Uma composição parecida com o BOVA11. O grande barato do EWZ é que ele tem um topo mais baixo que o anterior. Qual é o ponto-chave na minha visão? É a mínima aqui do dia 8 de setembro. Se perder, vem aqui para os 28 e talvez 28,76, 29 dólares, né? E o ponto-chave seria 30 dólares. A perda trairia o WZ aqui para baixo. Aí a gente vai ter o S&P. O S&P repicou até as médias e sentiu. Se o S&P perder as mínimas recentes, no caso 3.329, olha, suporte forte mesmo, só teria 3.200. No caso do Dow Jones, acho que ficou devendo o teste da CLTA. E as mínimas recentes são uma referência, obviamente, naturalmente. Índice Nasdaq nem chegou a estressar essa LTA que une o preço já há alguns meses, né? Desde a primeira marcação da linha foi no dia 21 de abril, repicou até a média. O grande barato é, se houver a perda de 10.837, haverá um pivô de baixa, né? Tem um fundo logo a seguir, 10.762, mas acho que não segura. A gente poderia pensar, de repente, num teste de 10.220 por aqui, dentro de 1 ou 2 semanas. Na verdade, dentro de 1 ou 2 semanas seria exagero, talvez até menos que isso. Mas tem que perder esse ponto, né? O VIX, hoje ele mostra novamente uma sessão de queda se aproximando da média de 21. Aqui tem uma máxima 27,09 pode segurar o preço, tem um topo anterior a 28,29. É uma região que pode ter suporte, na minha visão, mas isso não quer dizer que o VIX não vá continuar subindo, talvez seja de fato uma correção. Aí a gente vai ter o DXY, né, que fez um pullback nessa parte alta aqui da cunha, respeitou, e a tendência natural seria continuar o movimento ascendente. Falando um pouco de fluxo, pessoal, no dólar, né, na semana, os estrangeiros fecharam a sexta-feira comprados a 103.710, os institucionais vendidos a 96.828. Os estrangeiros reduziram o saldo comprado significativamente até hoje de manhã para 80.767 e os institucionais reduziram a venda de forma significativa para menos 69.964. Quando a gente fala, por exemplo, do mercado de ações, né, os estrangeiros fecharam o mês de agosto vendidos em 44.085
E até o dia 8 estão vendidos em 342,685, mas tiveram um saldo de quase 1 bi no dia 3 de setembro. E no índice futuro, estrangeiros, aqui onde está aí investidor estrangeiro e investidor institucional, eles finalizaram a semana passada os estrangeiros com saldo positivo de 8.567 contratos de índice institucionais positivo em 514, amanheceram hoje praticamente com o mesmo saldo estrangeiros, pouco mais de 8.000 contratos, e os institucionais também praticamente a mesma coisa, pouca alteração ao longo da semana. Então aqui a gente falou de todos os ativos internacionais que nós estamos habituados a comentar. Daí eu tenho o Bovespa em dólar. O Bovespa em dólar, ele tem uma movimentação bem lateral ao longo da semana. Ontem perdeu as médias, hoje está testando as médias novamente como resistência. E aqui eu falei de Petro, falei de a Petrobras, né? Eu estava falando do petróleo, ela tem um ponto importante que é o 21,91. A sua perda detonaria um pivô de baixa com 21,89 logo a seguir, mas não acredito que segure se perdeu 21,91. Eu até comentei que era muito improvável aqui, mas tinha o desenho de um oco invertido, acho que não se aplica mais no momento. O próprio 22,15 talvez não seja um ponto tão importante. A Petrobras, eu entendo que seja possível traçar um canal aqui. Vamos tentar? Pegar alguma coisa mais ou menos assim, ó. Talvez a gente esteja diante de um desenho de canal de baixa, né? Então haveria mais algum espaço para ela cair. E aí falemos do DI, DI1F25. Os juros fizeram um movimento importante. Lembra que eu comentei que ontem eu encerraria uma parte da posição? Hoje eles estão trabalhando, os juros trabalhando na parte alta da Marubozu. Entendo que vai testar os 6.020, mas eu, se tivesse comprado aqui embaixo, como seria o correto, encerraria talvez a metade da posição hoje, carregaria a metade para a semana que vem. Daí a gente tem o IFNC, que está em queda hoje. Teve o lance da prancha do Pirata, ele não está conseguindo trabalhar acima do 9.840, em 9.500 acaba sendo um alvo para a semana que vem. Apesar que o mercado está ultra volátil, né, pessoal? Tudo pode acontecer, mas seria essa a ideia. Daí a gente tem o Banco do Brasil. Perdeu uma LTA, médias apontando para baixo, veio no 31,88, que era um ponto manjado. Agora, até 31,88, percebam que essa região aqui é importante, ó, 31,81, 31,70, hoje ela chegou a bater 31,72, é uma correção daqui para baixo, entorna o caldo, né? Então a perda dessa região aí de R$32, caso ocorra de fato, não seja só um teste intraday, alguma coisa mais rápida, poderia projetar alguma coisa em torno de 29,75. Né? Mas não para agora, tal, dentro de alguns dias ou até o fechamento desse gap, né? Daí a gente tem Bradesco, né? Uma LTA perdida também, médias apontando para baixo, veio numa região de suporte, sim, que é o 20,26. Né, se aproximou e a perda do 20,26 teria próxima parada no gap a 19,86. A YouTube, né, a gente tinha falado dessa simetria em A, foi cumprida hoje, região de 23,50, então a gente vai lá e apaga, nós acertamos esse desenho. A gente já vinha falando desde a semana passada. Aqui tem um Três Rios, entendo que esse canal... tirar o som aqui, esses barulhos. Então a gente acertou o movimento da simetria em A e ela veio aqui no Três Rios, né? Houve um rompimento falso de 24,81. E, poxa, aqui é um suporte forte. A perda de 23,50 projeta 22,62. Sambi está num mega retângulo, que já vem há alguns meses, na verdade, trabalhando
entre 28 e 31. E será que vai bater de novo 28 e subir rumo aos 31? Talvez. Agora a perda dos 28 traria consigo aí algo novo, né? Aí tem a Ambev, né? A Ambev hoje bateu o mínimo a 12,07, está nessa região do 12,21, né? Pode formar um fundo duplo aqui, pode, mas a maré só tem candle vermelho, então não tem um sinal assim de compra. Aí a B3 SA3 está indo ali para 55, talvez no gráfico semanal seria um suporte importante. Ontem nós traçamos um canal, né? No caso da continuidade da queda para o Ibov, Ibova11 é o ativo que deve acompanhar e buscar a parte baixa do canal. Agora, quando você pega, por exemplo, um BOVA11 que faz um movimento louco que nem hoje, né? Quer dizer, ele abriu em alta, foi lá embaixo, estressou 94,82, 94,62 e devolve tudo, né? Tudo pode acontecer. Por quê? Porque é uma região que tem muita memória, ó. Veja como o mercado bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes aqui antes de subir. Bateu no 94,82 e subiu. Tem muita memória nessa região em torno de 95. Né? Então tem esses movimentos esdrúxulos, exóticos, às vezes estúpidos. Enfim, depende da interpretação. E o final da sessão, o fechamento, ele vai falar muito. É a mesma coisa do Ibov, né? 98,290, 98,515, quer dizer, vem testa, é uma região plenamente manjada pelo mercado. Ó. Foi uma região de consolidação para essa puxada que a gente viu em julho, formou esse fundo do repique agora de agosto, então o mercado vem, é manjado, está na memória, inclusive de robôs, algoritmos, das pessoas físicas, tesourarias, o pessoal manja esse ponto. Ok? No caso do dólar, então o mercado continua uma movimentação errática, volátil, em alguns momentos irritante, por isso que o trader tem que ter força mental. O dólar está nessa história se forma o fundo duplo aqui ou não, né? Parece que o 251 tenta puxar o preço, aqui hoje bateu 2,563. O dólar tem oferecido estudos mais técnicos, fidedignos, mais claros, assim, digamos, no intraday. O grande barato houve um rompimento falso dos 5.772,500 e se romper as máximas do dia aqui, ó, 5.303, 5.302,500, 5.302,500, eu acho que vai dar uma puxada bacana e o dólar, não vou dizer que ele fecha positivo, mas ele elimina toda essa baixa aqui se romper a região de 5.302, 5.303, mesmo porque tem gap aberto, né? Então, não duvidaria, por exemplo, de uma alta até os 5.336 ou algo perto disso ainda hoje. Eu acho possível. Ok? Mas tem que romper os 5.302, 5.303 para tal. Sobre o mini índice, ele abriu em alta, muita gente falou, caramba, vai devolver toda a queda de ontem, fez uma baixa muito inferior à de ontem, 98.310, ele chegou a bater 97.790 aí. Muita gente traçou um cenário de fim de mundo. Agora o que acontece? Olha essa região como bateu a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou 7 pegões trabalhando em torno dela, ó, 98.600, 98.700. Teve a forte alta no mês de julho, depois o bom repique no mês de agosto. Então tem memória nessa região. Olha a quantidade, né, nas últimas 2, 3 semanas de vezes que bateu por aqui. Isso fica na memória do mercado. Então é uma briga forte entre a compra e a venda. E quando a gente olha um gráfico intraday, ontem caiu sob efeito do oco, que eu tinha inclusive comentado no cenário em vídeo. Então eu vou apagar ombro, cabeça, ombro, perdeu a neckline inclinada, por isso que desabou. Um dos motivos, então eu vou aqui e apago. O outro motivo, tá vendo aqui essas linhas tracejadas, ó, formavam um triângulo. Eu vou apagar também, um triângulo simétrico. Percebam que a perda da base aqui do triângulo, né, jogou o preço lá para baixo. Muita gente posiciona stop logo abaixo disso, tinha gap para puxar preço. E agora,
O que acontece? Ontem o mercado veio no 98.310. Hoje houve um rompimento falso e está repicando até a média. Vamos ver se esse repique tem força. Se é só uma aproximação de média e preço, se é uma inflexão, vamos observar ao longo do dia. E aí eu volto mais tarde com o radar. Ok, pessoal? Então muita saúde, muita paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Deixa o seu like aí, vai lá no Instagram e passa a seguir a gente. Curta, né, lá as nossas postagens. Chegando a 5 mil seguidores, vai ter live semanal. Forte abraço a todos, valeu!